E aí, povo, buenos dias, buenos dias. Vocês sabem que essa semana é uma semana diferente, né? Trazendo para vocês revisão do nosso assunto para o nosso teste da semana que vem. Nós temos cultura e música latina como assunto e verbos no presente indicativo. E aí a gente já começa. Músicas, que vocês lembram, vamos lá. Músicas, página 4 e 6, né? Quero aí, já como semana passada, utilizaremos nossos vídeos e vamos acompanhando a aula, vocês daí e eu daqui, com o nosso livro de espanhol, né? Ai, minha gente. Página 4, página 6 de espanhol, vamos lá. Nós falamos sobre, na página 4, nós temos um textinho sobre a música e a cultura, né? E vocês sabem que toda vez que a gente está estudando sobre uma música, toda música que é feita, que é composta, faz parte também da cultura daquele país, né? E principalmente... E aí, tem um texto aqui que nós vamos ler juntos. Vamos lá. A música como cultura. A música faz parte da cultura e dos povos dos tempos antigos e também faz até hoje, né? Ela é um ramo de conhecimento que promove a identidade cultural das pessoas e também representa a tradição, os costumes e as características de um povo. Então, como eu já disse para vocês, quando a gente tem uma música, quando a gente ouve alguma música, principalmente hispânica, essa música, ela traz muito da identidade cultural daquele país e principalmente daquele cantor, né? Eu vou mandar uma música para vocês de Juanes, que é um cantor colombiano, e vocês vão ver muita identidade da cultura colombiana dentro da música. E é isso que elas querem passar. A música, ela passa para quem escuta a cultura, os costumes e como esses povos eles se manifestam. E principalmente também a gente vai ver característica muito da linguagem desse povo. Então tem coisas que o colombiano fala que está na música, que outras pessoas, provavelmente de outras nacionalidades hispano-americanas, não vai falar. Então eu posso ter uma gíria na Colômbia e provavelmente na Argentina, por exemplo, não vai ter. E é isso que a gente tem que perceber nas músicas, essa disseminação cultural e também semântica e linguística também, certo? E aí, essas manifestações culturais constituem um elemento fundamental e indispensável na vida das pessoas de todos os lugares do mundo. Porque a música, que é uma forte fonte de identidade e cultura, reforça o desenvolvimento de uma vida em sociedade e também é um meio de transmitir os hábitos de convivência de geração em geração. De acordo com alguns estudiosos, a música é considerada uma manifestação artística que requer do homem participação em sua totalidade e dinamismo, contribuindo para o desenvolvimento sensorial, afetivo, mental e espiritual. Cada país tem ritmos musicais que são próprios e que, quando os escutamos, imediatamente os relacionamos com um determinado povo. Assim, quando escutamos frevo, samba, os relacionamos com o Brasil. Como também escutamos o merengue e pensamos na República Dominicana ou tango na Argentina. E aqui, página 5, ele traz alguns exemplos de estilos musicais. Tem o tango, a cúmbia, a salsa e o merengue. Aí vocês dão uma lida aí, né? A atividade de hoje, leitura da página 5. E aí nós chegamos nos verbos no presente do indicativo, verbos no presente indicativo, que é o assunto de vocês. Os verbos no presente indicativo são aqueles verbinhos, né, que representam ação presente,
o que está acontecendo agora. O que a gente está fazendo agora? Estudando. E aí, quando eu falo isso, eu estou, respectivamente, falando de uma ação presente. Então, é isso que os verbos no presente, eles significam. Né? E aí, nós temos 3 exemplos. Nós temos verbo ser e estar, que são exemplos aqui do livro. E, geralmente, quando a gente estava estudando, eu falei para vocês sobre o radical, como tirar o radical, quais são os 3 tipos de verbo, 3 tipos de conjugação, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Relembrando tudo isso, vamos lá. Quando a gente normalmente está conjugando um verbo, primeiro a gente tira o radical desse verbo no infinitivo. Né? Vocês sabem o que é um verbo no infinitivo, são os verbos que terminam com AR, ER e IR. Para eu tirar o radical, normalmente eu tiro essas terminações, AR, ER e IR, aí eu tenho meu radical. O meu radical vai servir para eu repeti-lo, isso nos verbos regulares, certo? Vai servir para eu repeti-lo em todos os pronomes. Assim, quando eu repetir, eu só coloco todas as terminações nele, que fica mais fácil para a conjugação. O verbo ser, eu tenho aí, ele não está conjugado assim como a gente gostaria que ele tivesse, né? Mas eu vou mandar uma fichinha para vocês de uns verbos aí pra gente ver. Geralmente, as minhas terminações da primeira conjugação é o, as, a, amos, as e an. Segunda conjugação, o, es, e, emos, eis e en. Terceira conjugação, o, es, e, imos, is e en. E aí, provavelmente, tem uma conjugaçãozinha num caderno de vocês que eu coloquei no quadro. Eu anotei isso no quadro e vocês podem relembrar aí. Isso para os verbos regulares, certo? Os verbos regulares, eles vão ter sempre a mesma conjugação e mesma terminação para todos os seus pronomes. E aí, como não vai cair os verbos irregulares, provavelmente não. Mas eu já falei sobre os verbos irregulares para vocês. Os verbos irregulares são aqueles verbos que, quando a gente vai conjugar, ele tem uma diferenciaçãozinha. E mesmo em uma parte só, em um pronome só, se ele tiver essa irregularidade, ele vai ser um verbo irregular, mesmo que seja uma vez só que ele mostre a sua irregularidade. Então, é a mesma coisa. Eles têm uma terminaçãozinha diferente, né? Porque eles não vão se repetir da mesma forma que os verbos regulares. Então, para cada verbo, ele vai ter a sua conjugação, certo? E aí vocês têm que ficar ligados em cada verbo. Por isso que eu vou mandar para vocês uma lista de verbos para vocês conjugarem e para entregar para mim na quinta-feira, para eu ver a conjugação de vocês e corrigir. Qualquer dúvida, eu vou falando para vocês os pontos que vocês devem mudar, certo? Então, estudar verbos presente indicativo, regulares e irregulares, que eu já expliquei para vocês a irregularidade, como ela funciona. Eu tenho o radical. E aí, esse radical, ele se repete em todos os pronomes. Quando eu não tenho essa repetição, da mesma forma que é o radical, eu tenho a minha irregularidade. Certo, pessoas? Espero que vocês tenham relembrado, tenham entendido de novo. E qualquer dúvida pode tirar comigo. Enviar atividades só de segunda a sexta, mas essa atividade tem que enviar até quinta-feira. Certo? Até quinta-feira enviar essa atividade, a conjugação dos verbos. E relembrando, não tem como aprender conjugação verbal só com um vídeo, só com esse vídeo e pronto. Tem que fazer conjugação, tem que exercer a conjugação, tem que estar lá, na mãozinha e conjugando tudo, certo? E a atividade de hoje é isso. Vou estar deixando a lista dos verbos regulares e irregulares para vocês pesquisarem e conjugarem. Tá
tá bom?